Um dia eu ainda chego nesse nível de
Aparece a tela. Então, retornamos agora, convidando o doutor André Peixinho para nos falar sobre as bem-aventuranças e a psicologia profunda. Seja bem-vindo, doutor André Peixinho. É um prazer enorme tê-lo novamente conosco, abrilhantando ainda mais a 10ª jornada da AME Piauí, o significado existencial do ser, quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Caros participantes da 10ª Jornada Espírita da AME do Piauí, nossas primeiras palavras são mais uma vez de gratidão pela oportunidade de estarmos refletindo sobre um tema que nos empolga desde outrora na juventude, quiçá na infância, o Evangelho. Nós o colocamos como sendo o nosso vir a ser, nessa saga evolutiva, na sese que nós chamamos de caminhada entre a animalidade e a angelitude. E no Evangelho, uma das páginas mais significativas, ou talvez aquela impressionantemente mais significativa, é o Sermão da Montanha. Ela mereceu, inclusive, um comentário de Mohandas Karachand Gandhi, quando dizia que era fundamental que se tomasse o Sermão da Montanha como o lume, como a bússola, pois que se jogassem fora todas as páginas da literatura mundial e restasse ainda o Sermão da Montanha, teríamos suficiente informação para clarificarmos a nossa vida e experienciarmos a felicidade que almejávamos. Né? Daí porque ele também cunhou a expressão em frente aos seus provocadores, no caso, pessoas que o buscavam de origem anglicana, que conheço o vosso Cristo, mas não aceito o vosso cristianismo. O vosso cristianismo ainda está longe do Sermão da Montanha, ainda está longe das benesses que ele nos traz. E o Sermão da Montanha tem uma espécie de elegia, uma espécie de poema no sentido, digamos, estético da linguagem e também no sentido espiritual que se coloca. É a série de bens-aventuranças. Né? Elas foram lidas de várias maneiras. Né? Elas estão presentes nos comentários de Plínio Salgado, no seu Impagável A Vida de Jesus, nos excertos de Yogananda, estudando a segunda vinda do Cristo, nos textos de Emmett Fox, pastor protestante, trabalhando o Sermão da Montanha, e há uma rica literatura no ambiente espírita, de encarnados e desencarnados, a começar por Boa Nova, de Humberto de Campos, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, né? Do nosso companheiro Sérgio Lopes, que estudou o Sermão da Montanha, Rodolfo Calidades, o Sermão do Monte, e nesse embalo geral de refletir sobre as bem-aventuranças, nós, sem querer, nos aventuramos a fazer algumas pinceladas, alguns escritos, graças à influência de um amigo nosso, o Wilson Midler, que nos fez, de certa forma, escritor semanal do jornal à tarde na Bahia. E amigos a posteriori, em São Paulo, liderados pela coordenação da editora Intervidas, tomou desses excertos, desses escritos dominicais e transformou num livro que é chamado As Bem-aventuranças e Outras Belezas Espirituais. Portanto, já é, digamos assim, algo do domínio público, do domínio comum, grande parte dessas reflexões. Mas nós vamos chamar a atenção agora a alguns aspectos que podem fluir a partir de uma abordagem da psicologia profunda, que é um termo, uma expressão que caracteriza alguns tipos de correntes psicológicas, a começar com a psicologia analítica junguiana, né, que traz novos conceitos sobre a vida, a psique, o ser em si,
chamando a atenção principalmente para aquilo que é o significado existencial do ego, e, além disso, o que vai além do ego, o significado essencial do self ou do ser. Em outras palavras, somos e existimos na linguagem que estamos mais habituados a falar filosoficamente. Isto é, há algo em nós que é permanente, de natureza imutável, essencial, ser espírito, ser como espírito. É algo que é nosso que é transitório, existencial, construto das nossas realidades evolutivas, da nossa potência que se transforma em ato, manifestação que nós chamamos de existência, cuja caracterização na vida individual é o próprio ego, né? E esse ego tem um caráter provisório, porque pela palingênese ele se transmuta, ele se reordena, ele sofre de novas possibilidades de manifestação, função dessa experiência anterior, função da influência do self ou do espírito propriamente dito, e função dos elementos históricos, educacionais, familiares que aparecem em cada encarnação. Por isso nós dizemos que o ego é flutuante, o ego é impermanente, o ego é transitório, mas o ser, o self, é o permanente, é o imutável. Ora, nós podemos então dizer de saída, né, que as bem-aventuranças falam para a essência, para o ser em si, o self, e ao mesmo tempo proclamam aquilo que é a necessidade de manifestação evolutiva desse ser sobre a norma de existência, como nós chamamos usualmente em filosofia. Né? Ora, vejo vocês com essa experiência vai ser bastante rica em tomarmos daquilo que é a essência do Evangelho e mostrarmos mostrarmos aplicada a existência do Evangelho. Né? Essência e existência. Ser, self e ego. Né? Mas nós começamos dizendo que a comunicação de Jesus deve ser uma comunicação entendida como muito peculiar. Porque um ser, quanto mais evoluído ele é, mais canais alternativos ele tem de comunicação. É claro que a palavra em si já é muito significativa, ela já traz uma mensagem. Mas há um detalhe básico, né? A palavra, diz-nos alguns estudiosos de semiótica, já não é aquilo que quer se dizer. Porque o que é para se dizer não está na ordem das palavras, está na ordem dos sentimentos, está na ordem dos valores, está na ordem das crenças, está na ordem da psique mais profunda. Mas no nosso mundo, na nossa instância evolutiva, nós tentamos traduzir isso sobre a forma de palavra. Daí se dizer que o dito não é aquilo que é o sentido originalmente. Mas ainda há mais um detalhe. O ouvido não é o que é dito. Nunca será. Porque o receptor não tem identidade absoluta com o emissor daquelas palavras. O que equivale a dizer que o que é dito não chega apropriadamente na mesma vibração, no mesmo íntimo modo de sentir daquele que está emitindo. Vejam vocês a complexidade que é uma comunicação. E é claro que a interpretação do recebido depende da estrutura evolutiva, do ego em que aquilo é recebido de alguma forma. É por isso que a mensagem de Jesus, como qualquer mensagem, e mais ainda com aquelas mensagens de alto teor espiritual, não são captadas de imediato, não são percebidas completamente, porque quem está ouvindo ainda não tem a competência psíquica para alcançar isso. Mais ainda, o Cristo, sendo uma personalidade muito especial na história evolutiva, aquele que, segundo Emmanuel, nos traduz a vivência espiritual mais plena da comunhão com Deus, evidentemente tinha outros canais de acesso às pessoas. Que canais nós poderíamos lembrar hoje com o conhecimento espírita? Olha, nós sabemos que a presença da pessoa no espaço-tempo, naquela circunstância, por si só, já é
emana uma certa energia, um certo fluido, né, que alcança as criaturas que ali estão presentes. Né? É preciso, então, ter clareza de que ele falava não somente para aquelas pessoas pela linguagem verbal, mas pela comunicação não verbal, que nós dizemos que é fluídica e energética. Nós tivemos a oportunidade de nos encontrar uma vez no ambiente em que estava Chico Xavier, numa reunião que tinha 237 pessoas, do qual eu fiz questão de contar, era um hábito nosso, e verificamos que somente 60 poderiam estar sentadas. E aí, quando ele começou a sua psicografia de cartas consoladoras à meia-noite, vejam que horário exótico, as pessoas estavam lá desde a tarde, algumas desde a manhã, havia um silêncio absoluto. Mas não era somente um silêncio físico, né, daquelas pessoas, na maioria, desconfortavelmente instaladas. Era uma espécie de silêncio psíquico que quem tem algum grau de sensibilidade perceberia. E eu imaginava o que era a emissão fluídica daquele ser, discípulo de Jesus, evidentemente, colaborador dessa saga evolutiva em alto grau, e seus companheiros espirituais criando essa aura. Ora, se alguém que dessa instância já consegue manifestar isso, imagine Jesus, o modelo e guia da perfeição humana, apresentando-se naquele local. Né? O que ele é capaz de fazer aflorar. Essas criaturas, ao emitirem energia psíquica dessa natureza, de imediato provoca uma espécie de oscilação psíquica para o que nós chamamos, na psicologia profunda, de superconsciente. As pessoas tendem a experienciar aquilo que é o deleite da totalidade, a aproximar-se disso, a sentir-se, de certa forma, partícipes desse tipo de situação. É claro que as suas reflexões serão mais elevadas do que na experiência cotidiana solitária ou em outro tipo de grupo, né? Porque não tem ali uma espécie de alavanca propulsora que acontece no Sermão da Montanha. Mas mais que isso, ao olharmos então a história de Jesus, sabemos que o seu olhar podia também ser algo pertinente e relevante para essa transmutação psíquica, né? Ele já dizia que os olhos são a luneta da alma, e pelos olhos estabelecemos comunicações de variadas formas conforme aquilo que está no íntimo do nosso ser, né? Aquilo que nós vivenciamos aparece nesse tipo de olhar. Há olhares que são constrangedores, há olhares que são estimuladores, há olhares que são transpessoais, transcendentais, e há olhares que são a própria presença do divino no estágio humano. Então vejam que a comunicação de Jesus deve ter sido algo assim profundamente rico de canais, profundamente rica de alternativas de chegar a cada criatura. Né? E como se sabe também, nos estudos de psicologia da aprendizagem, cada um recebeu conforme as suas possibilidades. Né? Cada um foi tocado em função do que nós chamamos zona proximal de aprendizagem. Né? Cada um se sentiu entusiasmado de alguma sorte por aquilo que alcançava no seu brilho, no seu mérito, pelas instâncias psíquicas já vivenciadas. Mas ainda há um outro aspecto que é muito interessante nesse estudo de aprendizagem, que é o ambiente, né? O simbolismo do ambiente e do momento, da estrutura física e da forma como ela é utilizada naquele instante. Né? Os poetas dizem que Jesus ali mostrou algo significativo só em estar na montanha, porque a montanha já é um símbolo para a humanidade, um símbolo para a pessoa que estuda a lei de Deus em profundidade. Ela significa a planície que se eleva buscando o céu, mas ao mesmo tempo é o zimbório, esse ambiente estelar que se debruça sobre a Terra. Alguém chegou a dizer que é o humano e o divino tentando se aproximar, já que a existência humana
ainda não se apercebe das glórias do divino apropriadamente. Essa simbologia, que provavelmente tem algo da cosmogonia grega, o céu acima e a terra embaixo, ela tem alguma coisa a ver também, dizem esses autores, com a nossa psique. Nós temos locais que são verdadeiros píncaros da altitude evolutiva, representativos dos nossos anseios bem mais elevados, que o William James chamava de superconsciente. E outros autores também trazem essa ideia, a exemplo de Calderaro, na casa mental. Por outro lado, nós temos a planície, que são das lutas do cotidiano, das experiências em construção, das querelas existenciais, de um modo geral, que, de certa forma, são limitadoras nas nossas vivências. Quando Jesus, então, sobe ao monte, é como se ele arrastasse a multidão para esse píncaro, a multidão de corações, a multidão de afetos, a multidão de pensamentos, de imaginações que se aglomeram naquele ambiente, no sopé da montanha. De alguma sorte, é olhar para as estrelas, mesmo quando estamos na planície, e tentar ver mais além do que estamos acostumados nos horizontes que são barrados por um arbusto, por um obstáculo qualquer, de um contorno da montanha, ou coisa parecida. É contemplar verdadeiramente as altitudes do espírito. Mas ainda há um outro aspecto que é interessante lembrar, que é o fato de que a maioria dos autores coloca o Sermão da Montanha no fim da tarde. E alguém dizia que a tarde é vizinha da noite e a noite é irmã do mistério. É a hora do lusco-fusco, a hora em que os homens, de um modo geral, e a própria natureza, quando está próxima, procura os seus ninhos para o descanso natural. O rebuliço da natureza agora é de retorno, é uma espécie de aquietação, é uma espécie de introspecção tão fundamental na atualidade, como nos diz a psicologia profunda, para sabermos aquilo que é essencial, aquilo que é a verdade última, aquilo que é a verdade transcendental. E é este momento, esse momento especial de transição, quando a luz do dia desaparece para que a luz da noite brilhe sob a forma de estrelas, ou então do plenilúnio argênteo tocando as nossas almas, é que Jesus se apresenta para aquela humanidade. Vestiu-se então de poente. Né? Imagine esta hora da contemplação. Afinal de contas, o pôr do sol é também algo significativo na experiência de contemplação do divino. Né? É um momento de estesia para aqueles que sabem se deleitar com estes tipos de movimentos. E ele então começa a sua cantata. Uns a chamaram Excelso Canto, outro cântico. Outros disseram que era o divisor de águas. De qualquer sorte, um fala da sinfonia da espiritualidade, o outro da mudança paradigmática em termos de concepção de vida, de história espiritual, de revelação dos mistérios da alma e os seus passos a caminho da transcendentalidade. É por isso, então, que nós lembramos esse momento, como só em pensar nele, fazer o que se chama meditação reflexiva e extrair de nós próprios as lições que eles apresentam, já ganha um enorme significado em nossas vidas. Mas vamos tomar simplesmente das bem-aventuranças, que é o objetivo primordial desse nosso evento, nesse instante, nesta fala. E vamos verificar que elas têm uma espécie de sequência de temática evolutiva até certo ponto, e de preparação para as pessoas para viverem aquilo que é o anseio de Jesus, ou pelo menos o zênite que ele nos propõe, que é a vivência da plenitude, da comunhão com Deus, do reino dos céus. E ele começa dizendo, bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, nós temos aí duas expressões fundamentais: o reino dos céus e pobres de espírito. O que seria esse reino dos céus? No nosso estágio atual de compreensão, ele já havia alertado
que o reino dos céus é uma experiência interior. Ele está no seu interior. Detalhe importante: se ele está no nosso interior, significa que não precisa ser criado, não precisa ser construído, não precisa, portanto, da experiência de fazer o nada ser algo. Pelo contrário, já está posto, já está pronto, já está pronto. Como é que nós podemos entender este reino dos céus? À luz da psicologia profunda. É o nosso self, é o espírito que nós somos, é a potência de perfeição que já somos pela origem nossa, porque somos a criação divina. Isto é o reino dos céus. Só que ele não está posto na ordem da existência, só que ele não está presente no mundo em que vivemos, que é uma manifestação limitada, restrita, embora bastante avançada para as origens da simplicidade e ignorância que nós vivenciamos. O reino dos céus está em nós, mas para isso é necessário acessá-lo, fazer a caminhada de si a si mesmo, aprofundar, digamos assim, o seu olhar num ato de busca daquilo que o sentido íntimo revela, o Deus em nós, ou a assinatura de Deus, como lembra o filósofo e físico Amit Goswami, encontrar essa assinatura de Deus em nós. Para isso, é preciso uma caminhada. A mesma caminhada da parábola do filho pródigo, que retorna à casa paterna. A caminhada que nós chamamos de ascese. E há um desses movimentos que é fundamental para essa ascese, é olhar para dentro de si. O que é que nós vamos encontrar de barreira? A nossa riqueza. Tudo aquilo que nós construímos, que achávamos que era definitivo e é impermanente. Tudo aquilo que nós nos apegamos, pensávamos que tinha um valor supremo e, na verdade, é apenas um valor transitório. É por isso que é preciso tornar-se pobre, nesse sentido de encontrar a liberdade, de sentir-se em liberdade, de libertar-se das algemas do passado e das amarras das ansiedades do futuro. Todos os dois movimentos, ir para o passado e ir para o futuro, são movimentos aprisionantes, porque a única realidade vivencial é o presente, o contínuo presente que deveremos experienciar. Mas o passado e o futuro está cheio, um de memórias, outro de tentativas de antevisões que fazem com que apareça, então, uma gaiola onde nos encontramos. O pobre de espírito é uma criatura livre, não teme aquilo que é descoberto de novo, não se arrisca a pensar negativamente dos poetas que constroem uma nova estesia, dos cientistas que criam novos modos de entender o universo, dos filósofos que dão respostas diferenciadas para perguntas antigas, de forma alguma dos religiosos que desvelam experiências místicas e nos fazem sentir em outro estágio de plenitude. O pobre de espírito nada teme do futuro. Em compensação, não está prisioneiro do passado, não está prisioneiro daquelas memórias agradáveis ou desagradáveis vivenciadas, do que foi feito, foi dito e nos chegou, e nós interpretamos de uma forma tal que gravamos emocionalmente e às vezes nos aprisionamos nessas emoções. É preciso, então, ser o homem livre, aquele que conhece a verdade última, que liberta a criatura. E a verdade última é este ser que nós somos, divina criação, manifestando-se cada vez mais, divinizando o mundo. Vejam vocês como isto é importante para a nossa felicidade, o nosso gáudio, encontrar um verdadeiro júbilo na própria experiência de ser o que se é e tornar-se na existência aquilo que se é originalmente. O mancebo rico e o encontro com Jesus explicitam esta dinâmica existencial. O mancebo rico tinha saúde, tinha a riqueza, tinha o status social e, segundo consta, era um atleta correndo nas corridas de bigas que se faziam na cidade próxima a Cesareia. Mas ele procura algo muito mais relevante,
que é a vida eterna. Né? A vida eterna se encontra no reino dos céus, que as bem-aventuranças anunciam. E ele, então, ao procurar Jesus, pede-lhe uma orientação para alcançar essa vida eterna. Para mim, a pergunta mais profunda do Evangelho é para além do tempo, para além do espaço, para além das querelas e das necessidades do corpo, da mente, das emoções triviais, é aquela verdadeira revelação ou verdadeiro desvelamento do que nós somos em profundidade. Jesus então me diz que tem a lei, ele tem a lei e os profetas, né? O judaísmo estava cheio de profetas, desde a tradição dos 10 mandamentos, e logo a seguir, o jovem lhe responde que isto ele já cumpre desde os albores da sua adolescência. E Jesus então lhe propõe a definitiva transformação, aquela que seria a sua libertação de todos os apegos, a sua libertação de todas as amarras. Vender tudo que tem, repartir com os pobres, renunciar a si mesmo, a predominância do ego, diremos nós, né, através da psicologia profunda, para segui-lo. Ele que é a plenitude encarnada naquele momento. É evidente que é um desafio tremendo exercer a vida dessa forma, nesse desapego. Logo, logo, as pessoas dirão, mas o jovem podia interpretar de uma forma muito peculiar. Desapego não é desistência dos bens, é não sofrer com a perda deles. Isso, em certa parte, é real, mas o verdadeiro desapego nos levará a conhecer vidas psíquicas muito mais ricas, muito mais plenas, e a renúncia será a troca do menos pelo mais, a troca do superficial pelo profundo, a troca do impermanente pelo permanente, a troca do relativo pelo absoluto. É um verdadeiro salto quântico, um salto de qualidade na escalada evolutiva. O jovem fez a pergunta, mas não suportou a resposta. Jesus vem e conclama no Sermão da Montanha, mais uma vez, de forma simbólica, na sua linguagem poética, que é preciso ser pobre de espírito. É nesse sentido que nós entendemos liberto, livre, nada lhe aprisiona, nada é capaz de deter-lhe, porque é atraente nos prazeres do corpo, nos prazeres da mente, porque ele está nos prazeres da alma, que é a plenitude, a vivência da essencialidade como tal. Ora, isso já nos dá uma ideia de como cada bem-aventurança pode significar uma observação mais ou menos profunda, mais ou menos rica, em função das nossas competências e capacidades. Mas ele entendendo a criatura humana de todos os tempos, pelo menos na civilização que nós conhecemos, de um mundo que ainda é de provas e expiações, ele atenta para a circunstância humana e fala-lhes: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vejam vocês que a frase consolo não é libertação da causa do sofrimento vindo de fora. Consolo significa bálsamo, alívio, um certo refúgio à própria dor para que ela encontre uma calmaria necessária. Serão consolados. Mas e a lágrima? O que ela significa na vida das pessoas? Como tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar, como nos diz o poeta Castro Alves, vale a pena recordar, com Jesus, que as lágrimas também têm níveis de evolução. Tem umas que descem pela face como enxurradas, que vão levando tudo pela frente, devastando, às vezes desconstruindo, são verdadeiras enchentes nos ambientes já visitados por nós. São momentos, digamos assim, para a maioria das pessoas, terrificantes, né? Lágrimas de medo, lágrimas de revolta, lágrimas de mágoa, são lágrimas intensas e funcionam dessa forma. De qualquer sorte, são uma espécie de catarse nas pessoas, uma espécie de botar para fora e aliviar-se de algo, de alguma maneira. Mas como elas provocam alguns estragos, merecem, então, necessidade de reparações a posteriori. Mas há outras lágrimas que nascem como a linfa preciosa de uma fonte
que vai dar origem a um regato, depois a um rio, e desce calma, que é quase quieta, pela face, e expressa serenidade, expressa resignação, expressa compreensão daquilo que nós vivenciamos e que podemos fazer uma releitura significativa do modo como estamos vendo as situações. É verdade que alguns nos dizem, e com segura precisão, que a lágrima é uma prova de revolta à tirania do efêmero. Né? E mais ainda, que nós estaremos envolvidos como sentinelas dessa torre de marfim das lágrimas, porque em algum momento choraremos. E normalmente, usualmente, choraremos por aquilo que não tem grande valia, porque estamos apegados ao transitório. E ela, então, com uma espécie de lavagem, vai purificar-nos de tal forma que aprenderemos a superá-la, a torná-la desnecessária, né? E verificaremos que, quando estamos nessa situação, em lágrimas, de certa forma reconhecemos a nossa provisória impotência frente às vivências que estamos enfrentando e funciona isso como um brado, né, como um grito para além de nós, para reconhecermos que somos seres contingentes, filhos do Eterno e que merecemos alguma coisa além apenas do grito que não encontra resposta. Na obra Nosso Lar, nós verificamos um exemplo disso, quando André Luiz, em prantos, chora. E, pela primeira vez, a alma se alcandora, o sentimento brota do seu próprio ser. E ele, então, vivendo esse tipo de experiência, clareia a sua visão e encontra alguém que lhe dá a mão, chamado Clarencio. E ele vai lhe dizer que estava ali há algum tempo, algumas vezes já tinha havido aquele encontro, mas que não podia fazer nada, porque ele não tinha aberto os olhos para a possibilidade de enxergá-lo. A lágrima tem esse papel, né, de acordar-nos para outras possibilidades. E há quem diga que é desta situação de lágrima, que parece um abismo, que melhor contemplamos as estrelas que aparecem no céu, no momento estelar que antecipa as nossas vidas. Chorar também, diz-nos a professora Amélia Rodrigues, é buscar Deus nas áridas regiões da solidão. Porque por mais que sejamos compreendidos pelo outro, ele não saberá com precisão da inteireza do nosso angor, da nossa angústia, do nosso sofrimento. Porque no estágio humano não penetramos o âmago do ser, não conseguimos sentir o que ele sente tal como ele sente, experienciar aquilo que ele está experienciando, a não ser por analogia de sofrimentos pregressos, de vivências anteriores. Não sabemos o que é isso. Mas Jesus vem trazer a boa nova e dizer: serão consolados. Essa consolação será mais rica, mais plena, à medida, então, que nós conseguirmos deixar os motivos que nos fazem brotar lágrimas em nossos olhos para trás. E a maioria deles, a quase totalidade, podemos dizer, são frutos da nossa insciência, da nossa limitação de percepção, da nossa incapacidade de se sentir divino e de transbordar o divino que somos na existência corporal. Choramos, então, pelo que não temos. Choramos, às vezes, pelo que pretendíamos ter e não alcançamos. Choramos, às vezes, porque somos tocados pelo orgulho, por aquela característica de pensarmos egoicamente que somos superiores e aparece um parente que mancha a honra da nossa família, ou um afeto que se vai não atendendo aos nossos anseios, né? Às nossas necessidades, como se os outros fossem programados geneticamente para fazer-nos felizes, e então choramos por todas as questões. Choramos, às vezes, até pela solidão de não termos as ideias compartilhadas com outros, e muitas delas combatidas por aqueles que não as aceitam. Tudo isso é parte do mundo do ilusório, né? Tudo isso é apego a riquezas que seguramente não são
fundamentais para a nossa felicidade, para o nosso deleite, para a nossa bem-aventurança. Então, à medida em que estas vivências nos torna cada vez mais pobre de espírito, nós então nos libertamos da lágrima e as temos só na beleza em que ela apresenta, particularmente aquelas lágrimas que significam perdão, aquelas lágrimas que significam compreensão dos ritmos evolutivos, aquelas lágrimas que significam uma espécie de ânsia de Deus, uma espécie de procura do transcendente, de vivência do eterno. Seremos então consolados. A boa nova é alvíceras, boas notícias para o espírito em estado fundamental de transformismo, procurando a própria plenitude. Mas ele vai dizer mais, vai nos convocar a um estado de vivencial, relacional, dizendo que bem-aventurados são os brandos, né? Os mansos, pois que herdarão a terra. Que terra herdarão? A terra da promissão, a terra da paz, a terra da interioridade satisfeita, aquele imenso universo que a nossa subjetividade é tranquilizada, harmonizada em todos as latitudes e longitudes das nossas vivências. Isso nos leva a um conceito básico: os brandos estão a caminho da inefabilidade. Fala-nos a psicologia mais profunda que vem do Oriente. Inefabilidade é um estado de impassibilidade perante o meio. É um estado interior em que somos construtores das realidades externas, mas não somos algo ou alguém a reboque das conjunturas existenciais normalmente presentes, que nos levam à mesmice, à chamada normalidade, que muitas vezes não passa da patologia da normose. Não, nesse caso, nessa vivência, nessa estrutura, nós temos agora um outro estágio. O que o mundo vai fazer de nós vai se tornando cada vez mais dominado por aquilo que fazemos do mundo, pela leitura que fazemos dele a partir do self, a partir do eu profundo e da sua atuação existencial na realidade cotidiana. Vejam vocês como a brandura se estabelece agora de uma forma muito mais rica e vasta para a própria pessoa e preserva a sua condição de pobre de espírito nessa sequência evolutiva que as bem-aventuranças nos traz. E vamos dizer claramente, como nos denuncia um dos escritos sobre Jesus: ninguém se arrependerá de ter sido brando, de ter tido uma palavra adequada, uma linguagem apropriada àquele momento, àquele instante em que o outro se sente, de certa forma, acolhido, compreendido, de certa maneira, experienciando um verdadeiro diálogo que é também uma partilha, que é também um pródromo da comunhão mais profunda através das afinidades. Nós estamos numa era em que esta brandura se torna cada vez mais necessária para a sociabilidade se apresentar mais rica, mais clara e mais produtiva para todos os seres humanos. E o comum é as pessoas estarem aqui e acolá, se arrependendo de verdadeiros pugilatos verbais, psicológicos, que são verdadeiras agressões ao ego do outro, que só se sente ofendido porque ainda não se libertou da condição de ofensibilidade, alcançando o estágio de impassibilidade, que nos leva a um outro estado mais avançado, que é de inefabilidade. O que os outros dizem, naturalmente, é aquilo que eles podem expressar sobre o significado das suas experiências pessoais e representacionais, muito típicas da razão analítica. Mas o que eles dizem nunca será o que nós somos. E o que eles dizem nunca nos atingirá, a menos que nós nos abramos a esse tipo de influência, a menos que deixemos a brecha, a rachadura que permite que aquilo nos toque e nos afronte negativamente. Então, é muito interessante recordar experiências desse tipo, onde a brandura era significativa.
Vem-me à mente agora um relato de uma experiência com a nossa santa baiana, que é santa no sentido de viver a experiência de caridade na sua intensidade, mais nessa terra, com os sofredores das mais variadas categorias. E o que é que ela narra-se dela? Que certa feita, indo pedir auxílio para a sua obra num determinado local que era comercial, alguém lhe cuspiu-lhe na mão direita, dizendo que era a sua oferta. E ela parece que não foi tocada pelo melindre, pela mágoa, sequer pelo orgulho ferido, e simplesmente disse em resposta: isso é o que eu mereço. Mas o que é que o Senhor vai dar mesmo pelos pobres? E apresentou-lhe a outra mão. E o homem caiu em prantos, porque aquilo que era a rebeldia, uma expressão violenta de alguém que parecia ser tirânico na área comercial, se transformava agora num golpe puro da calma, da brandura de outra pessoa, em lágrimas que escorriam, mostrando que ele acordava de alguma sorte para um sentimento diferenciado. E foi assim que ele se tornou também promotor daquela obra naquele instante. Isso é só para mostrar como o que os outros dizem, o que os outros fazem é um problema deles. Mas o que nós fazemos conosco, com aquilo que os outros dizem, este é um problema nosso. E por isso que é interessante, como horizonte futuro, estabelecer como regra de comunicação a brandura. E esta é uma técnica muito interessante chamada comunicação pacífica, porque os pugilatos são apenas egos amedrontados, terrificados com a possibilidade de serem destruídos pelo outro, de certa forma, batidos pelos vendavais do cotidiano como se pudessem desaparecer. É típico da consciência corporal, da consciência limitada e restrita, psicológica, da natureza do ego. E, no entanto, quando se transcende a isso, a brandura se torna natural. As palavras acalmam e os silêncios simplesmente elevam as criaturas. Né? Nem sempre será necessário dizer algo, mas um olhar pode ser de quietude, um olhar pode ser de calma, um abraço pode ser, de uma certa forma, trazendo uma linguagem adequada, capaz de gerar um estado de profundo bem-estar nas pessoas. Herdarão a terra todos aqueles que viverem a brandura em todas as suas contingências existenciais. Nada perderão em serem dessa forma. E está demonstrado psicologicamente que os brandos são capazes de acalmar as feras interiores, as subpersonalidades dos outros, e eles se sentirem, de certa forma, manietados na sua agressividade, na sua violência. Um experimento internacional feito na Califórnia mostra que a brandura, até pelo pensamento, através da meditação, é capaz de reduzir os índices de violência de uma cidade quando alguns milhares de pessoas emitem essas ondas de brandura envolvendo as criaturas como um todo. Mas ele vai dizer mais ainda, naquela elegia, naquela experiência, vai dizer que os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Sim, porque a injustiça campeia em todos os lugares, segundo a ótica do humano. Campeia nas repartições públicas, quando nós somos atendidos e nos sentimos injustiçados. Campeiam nas nossas relações afetivas, quando os outros não compreendem a nossa realidade existencial amorosa e debocham do nosso sentir. Campeia nas nossas relações políticas, quando não temos os nossos interesses representados socialmente. Campeia até nos templos religiosos, quando verificamos que Deus parece ter esquecido das nossas demandas e, às vezes, abandonado o mundo a uma troca, ao que se diria na gíria ou no brocado popular, o Deus dará. Parece que campeia em tudo. Mas à medida em que nós crescemos em espiritualidade, à medida que nós nos sentimos trabalhados psiquicamente pelo devir evolutivo, acontece algo de especial. Descobrimos que seremos saciados, mas não da justiça humana, que é frágil, que é fluida, que é temporal,
que é relativística, simplesmente para dizer que ela é fruto de uma experiência transitória, mas que, em certo sentido, ela representa o destino do divino, ainda que camuflado pelos equívocos judiciários ou as injustiças do cotidiano. O que acontece é que é uma justiça mais profunda, mais rica, mais permanente para a alma, para o ser em si e sua manifestação, que faz com que nós tenhamos tudo como justo, merecido e necessário. Justo porque a providência divina não dorme, não é de época em época, é contínua. Então, tudo que nos acontece tem uma razão de ser, tem alguma motivação que pode escapar à transitoriedade daquelas circunstâncias, mas seguramente atinge as nossas necessidades evolutivas. Vem-me à memória uma história dos textos do Padre Germano, insigne figura que nos trouxe lições profundas de amorosidade e de cuidado com as pessoas. Em um dos seus textos, ele menciona alguém que estava sendo condenado à morte naquela época em que ele vivia, onde predominavam as tiranias sob a forma de reinados e da fusão da igreja com o poder público. Aconteciam, então, várias situações em que a pena de morte era engendrada como saída e solução. Não conheciam espiritualidade propriamente dita, não conheciam a lei da reencarnação, não conheciam a misericórdia divina. Condenava-se à morte um corpo, mas a alma continuaria com os seus trâmites evolutivos e os seus problemas. Mas o padre Germano dizia o seguinte, que uma das coisas que ele menos gostava era do confessionário, onde aquilo que era de mais humano aparecia, o demasiadamente humano, o trivial, aquilo que era às vezes o instintivo, o primitivo, aparecia nos confessionários para ele simplesmente absolver através de penitências. E ele não gostava. Mas ele foi chamado, por obrigação, teria que fazer a extrema unção de alguém condenado à morte. Mas antes de chegar ao dia apropriado, um dos indivíduos que foi ao seu confessionário simplesmente relatou-lhe o crime que havia cometido, que era o mesmo que o outro estava sendo condenado à morte. Vejam vocês, ele agora sabia que o condenado era inocente, vivia esse drama existencial, mas pelo seu, digamos assim, a sua obrigação religiosa, não poderia usar essa confissão para libertar a outra criatura. Fazia parte do seu juramento. E ele lá foi, mas encontrando a figura, perguntou-lhe, por quê? Por que você não se defendeu? Eu sei que você não é responsável por esta morte. E ele então lhe diz, padre, mas há 21 anos que a minha consciência não me deixa dormir. Eu não tenho paz. Eu só conheço um inferno da vivência psíquica porque eu sou o assassino de outra pessoa, que é uma parenta sua e que nunca foi descoberto quem era o autor. Resolvi, então, encerrar esse sofrimento atroz simplesmente entregando-me à situação vivencial que é representada por essa justiça humana. Nós vemos aí por trás disso, de certa maneira, ainda nos velhos tempos da pena de Talião, a vivência da experiência que conflui na recuperação do indivíduo pela consciência dolorosa e agora pelo sofrimento equivalente proposto. É claro que nós sabemos que a justiça pode se dar de outra maneira, de outra forma, mas de qualquer sorte fica aqui marcada a ideia, tudo que nos acontece é de nossa necessidade, é de nossa construção, é de nosso merecimento. A lei de Deus é permanente. Eu sei que vai ser difícil aceitar isso, pois temos ainda que reverter mágoas, certas vivências que foram muito dolorosas e que atribuímos aos outros esse choque emocional, atribuímos a terceiros aquilo que eles fizeram em nós. Isso ainda é do humano, porque pensamos que os outros têm esse poder. Mas quando descobrimos, como diz Jesus, está escrito, vós sois deuses, psicologia muito profunda, nós veremos que ninguém
poderá fazer aquilo que seria o verdadeiro ato de injustiça, retirar de nós algum tipo de evolução. Ninguém consegue barrar a nossa evolução, limitá-la. Somos nós os senhores dessa história, os senhores desse crescimento, que depende de nós para se expandir e se planificar. Mas vejam vocês que essa justiça vem agora com algo do coração, porque os bem-aventurados são aqueles misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é somente justiça, aquela que vive da lei de causa e efeito da pena em italiano. Misericórdia tem algo de cordis, de coração. Agora é o amor que se apresenta para transcender até mesmo os equívocos dos estágios primitivos da nossa manifestação psíquica. É o amor que vai cobrir a multidão de pecados. É o amor que vai ser capaz de gerar um encontro com os adversários e os inimigos, que às vezes nos desnorteiam, às vezes nos inquietam, às vezes nos propõem verdadeiras batalhas, verdadeiros pugilatos psíquicos e espirituais. Nesse momento, então, com este amor que se transforma em misericórdia, também nós, na saga evolutiva, encontraremos essa misericórdia. Mas temos mais. Jesus vai dizer que são bem-aventurados os pacíficos e, posteriormente, os pacificadores. Ser pacífico é conjugar o verbo pasear, assim como fizemos outrora e ainda fazemos com frequência a conjugação do verbo guerrear, agora podemos conjugar o verbo pasear. Mas pacificar precisa de integração psíquica. Precisa que nós coloquemos as nossas subpersonalidades, que são a nossa ancestralidade, as nossas conquistas que estão guardadas no subconsciente, sobre uma nova ordem, que elas não sejam conflitos, que elas não sejam confrontos, que elas não sejam ambivalências na nossa vida de relação, na nossa vida social. Por isso, nós temos que fazer uma paz nesse grande universo psíquico que somos nós mesmos. E isso podemos alcançar à medida em que acolhemos a nossa criança rebelde, a nossa criança desnutrida, a nossa criança sofrida, que aparece de vez em quando nos colocando na posição de vítima social, de vítima familiar, de vítima espiritual. Né? Então vamos acolhê-la, dizer-lhes que agora estamos em outro estágio protetor para elas, para alimentá-las, para balsamizá-las, para orientá-las nesse novo estágio evolutivo. Porque se ela é subconsciência, há em nós uma superconsciência que é capaz de ser bússola, gênese do nosso vir a ser mais ou menos imediato em função da nossa vontade criadora. Então, os pacíficos pacificam a si mesmos e resolvem as suas querelas internas, harmonizam-se de maneira tal que os conflitos, então, vão desaparecendo. E é claro que quem não tem conflitos internos pode expressar isso externamente. Né? Então, uns e outros serão chamados filhos de Deus e poderão ser pacificadores, que é muito mais além de ser pacífico, porque não é somente o ser para si, é o ser da alteridade, o ser para o outro, o ser para o mundo. E como estamos necessitados desse estágio de ternura interior que nos faz viver nessa maneira de pasear, de viver pacificamente e transmitir isso para o mundo. É muito fácil convocar as massas, as pessoas, para a destruição. É muito raro agregá-las com facilidade para a construção de algo novo. Por isso que a paz demora tanto. É por isso que os exércitos estão aí gastando fortunas enquanto a cultura da paz encontra dificuldades para ser financiada, porque umas reflete o nosso modus operandi de uma época em que o outro era adversário da nossa paz, o outro podia nos destruir. Mas agora chega um momento em que tantos conflitos se avolumam no exterior, reflexo desse mundo interior, já que o psíquico e o social são duas faces da mesma moeda, e, de certa forma, nós podemos dizer, na prática, que para sermos pacíficos, pacificadores,
precisamos ter esse investimento fundamental em nossas vidas e em nossas circunstâncias. Pois bem, além disso, podemos dizer algo fundamental da promessa de Deus, da promessa de Jesus naquele entardecer, naquele zimbório quase estrelado, segundo alguns. É que ele diz que os puros de coração verão a Deus. Deus, suprema causa do universo, a excelência em grau máximo naquilo que nós podemos perceber, aquilo que nós rotulamos como a imanência e a transcendência, o ato criador, um ato de amor, o ato de comunhão com as criaturas, um ato de amor, de espera que nós declaremos a Ele que somos os amados, que agora amamos a nossa Gênese. Deus Pai, da revelação do Evangelho, Deus Espírito e Verdade, da mulher samaritana, Deus Transcendência, os puros de coração. Isso significa, em nosso entendimento profundo, que a alma humana é feita de amor. A sua matriz é o amor. E ela não é simplesmente amor no estágio humano. Vem das afinidades minerais, vem da gravitação universal, que são leis de atração, vem da sexualidade reprodutiva no reino vegetal, no reino animal, vem do amor que se expande nas criaturas, formando famílias, comunidades, comunidades essas que agora se ampliam pela interexistencialidade, pela palingênese, comunidades espirituais. Tudo isso é o amor em marcha para o ágape, para a plenitude do ser, mas os puros de coração. Aqueles que superaram a fase egóica pela fase globocêntrica, altruística, a fase do orgulho pela humildade plena, chegaram ao amor, à pureza de coração, e agora se expressam de tal forma que podem ter o maior prêmio de qualquer época, que todo místico anseia, todo aquele que transcende o temporal aspira Deus, plenamente Deus, porque em Deus nos movemos, Deus somos como chispas divinas e em Deus estamos. Deus é a totalidade, Deus é a plenitude, que a nossa consciência um dia alcançará. Ora, toda essa elegia, toda essa poesia se conclui, digamos assim, com duas bem-aventuranças sintetizadas na frase: bem-aventurados sois todos vós, quando fores perseguidos e injuriados por amor ao meu nome, porque digno é grande o galardão no reino dos céus. Ora, isso diz que aqueles discípulos, aqueles que seguiram o evangelho no reino da terra, não encontrarão sossego. Serão combatidos, vilipendiados, ridicularizados, ultrajados, de alguma sorte, frente aos parâmetros humanos tradicionais. Mas não verão nada disso, como os humanos tradicionais vivem. Não verão porque simplesmente estão em outro estágio, vivem aquele doce, deslumbramento, encantamento da comunhão com Jesus, o mestre, o guia, aquele que é a suprema manifestação divina em termos de evolução para os nossos parâmetros terrestres. Então, nessa comunhão, a morte não nos assusta. E como dizia Gesiel, nas belas palavras de Emmanuel, já na figura de Estevão, o personagem que enfrenta Paulo de Tarso, como Saulo, o doutor da lei, nós diríamos também o sinédrio, o julgamento do mundo, tem 1000 meios de me fazer sofrer, mas não tem como me fazer abandonar o Cristo. Porque esse sofrimento é exterior, esse sofrimento é periférico, e o Cristo é a realidade última, é a presença da verdade plena minha mesma, já que eu também e ele somos a criação divina. Então, nesse estágio, nada exterior será capaz de nos abalar. Virão, sim, as calúnias, virão as injúrias, virão os desabafos negativos sobre as nossas condutas, quando, na verdade, se nós pairarmos para além dessas formas, nada disso nos abalará, nada disso nos atingirá, porque estaremos vendo a Deus, percebendo Deus, sentindo Deus, pacificadores, misericordiosos que somos, consoladores e já consolados, experienciando o estágio da grande estesia,
do excelso cântico do divisor das águas, que são as bem-aventuranças. Estas são as nossas palavras, no ímpeto de tentar traduzir o nosso júbilo ao vivenciar, de alguma sorte, as leituras que vêm dessas figuras ímpares do além e do aquém, do mundo espiritual e do mundo físico, em escritos que são lapidares, verdadeiras luminosidades. Quero lhe dizer, porém, que o dito não é o mais relevante. O mais profundo é o sentido. E se pudermos fazer um experimento de meditação reflexiva com imaginação ativa, que tomemos um horário semelhante àquele entardecer dos escritores evangélicos, onde o zimbório se salpica de estrelas, quem sabe num dia de plenilúnio, e nós comecemos, então, a imaginar que estamos no magote de pessoas, no sopé de uma montanha, e ele chega, nos contempla as dores do mundo, os anseios da alma, e fala: bem-aventurados, bem-aventurados. E nós nos deixamos elevar, entregar-se nesse momento de imaginação. Quiçá outras almas interexistenciais estejam conosco, alimentando-nos ou compartilhando dessa experiência. E veremos que o sermão da montanha continua vívido em nós próprios, à espera de realização no ego, no mundo cotidiano. A todos, que as bem-aventuranças sirvam de modelo e guia para as transformações espirituais. Muito agradecidos, doutor André Peixinho, por compartilhar conosco tão enriquecedores e lindos esclarecimentos. Parabéns. A sua fala tenho certeza que tocou o coração de todos nós aqui presentes e dos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós faremos agora um breve intervalo de 20 minutos. Júnior, nós já podemos começar a sessão interativa? O doutor Alberto já está aqui, a gente poderia suprimir esse intervalo e já fazer a sessão interativa. Ele já tirou do ar, né? Ou não?